Pessoal, vamos ler aqui mais um pouco da República. Então, nós paramos no começo da 338C, né? Sócrates está conversando com Trasímaco, dizendo: olha, eu não vou dar o que você pede, que é o dinheiro, para que você fale o que é a justiça, mas eu posso. Mas se você me disser algo que me ensina, que me instrua, eu vou reconhecer você. Aí o Trasímaco diz: escuta, pois, disse ele, declaro que o justo, aí finalmente ele vai dizer alguma coisa. Declaro que o justo não é outra coisa senão o vantajoso ao mais forte. Então, o que esperas para me elogiar? Vai recusar-te a isso? Pronto. O Trasímaco disse que a justiça, o justo é o vantajoso ao mais forte, né? E está acabado. Repara que ele não falou que a justiça é o vantajoso ao mais forte. Ele falou que o justo é o vantajoso mais forte. Ele estava dizendo que a pessoa que age com justiça, ela age pela vantagem daquele que é mais forte. Aí o Sócrates vai dizer: permite que eu compreenda antes o que dizes. Antes de te elogiar, me esclareça, pois, por enquanto, ainda não compreendi. Pretendes que o vantajoso ao mais forte é o justo. Mas como, Trasímaco, entendes isso? Como assim? Com efeito, não há de ser da seguinte maneira. Então, Sócrates está propondo um entendimento. Né? Vê se não é assim. Se Polidamas, ou Pancraciasta, é um boxeador, né? Uma espécie de boxeador, é mais forte do que nós, e se a carne de boi é mais vantajosa para o sustento de suas forças, né? Não dizes que, para nós também, mais fracos do que ele, este alimento é vantajoso e conjuntamente justo? Será que a carne de boi é vantajosa só para o mais forte? Mais forte fisicamente. Esse repugnante, Sócrates, retrucou. Toma as minhas palavras por onde podes infligir-lhes maior mal. O Trasímaco está se queixando de uma coisa que, quando você está conversando com alguém, investigando um assunto, você vai pegar o ponto fraco do que a pessoa disse, né? Mas ele não quis isso, não gostou nada disso. De nenhum modo, excelente homem. Não, ele fez exatamente isso. Prosseguir. Porém, expressa-te mais claramente. O Sócrates, ele quer manter o interlocutor com ele. Pois bem, não sabes que, dentre as cidades, umas são tirânicas, outras democráticas e outras ainda aristocráticas? Aí o Trasímaco está trazendo a questão para a política. Antes ele tinha falado do benefício do mais forte, né? E agora está falando da política. Então ele está querendo dizer, ele está querendo abordar a questão do poder, né? Isso a gente vai ver. Então ele está falando três modos de governo, né? O tirânico, o democrático e o aristocrático. Como não o saberia? Ora, o elemento mais forte em cada cidade não é o governo?
sem dúvida. E cada governo estabelece as leis para sua própria vantagem. A democracia, leis democráticas. A tirania, leis tirânicas. E os outros procedem do mesmo modo. Estabelecidas estas leis, declaram justa para os governados esta vantagem própria e pune quem a transgride como violador da lei e culpado de injustiça. Então, cada tipo de governo estabelece suas leis e como o governo é o mais forte de cada cidade, justo é cumprir as leis. É fazer aquilo, fazer coisas em benefício da cidade. Quem não cumpre a lei é o injusto. Eis, portanto, excelente criatura, o que afirmo. Em todas as cidades, o justo é uma e mesma coisa. O vantajoso ao governo constituído. Ora, este é o mais forte. Donde segue, para todo homem que raciocina corretamente, que em toda parte o justo é uma e mesma coisa, o vantajoso ao mais forte. Então, o justo é o Trasímaco está falando uma ideia de justiça que o professor Paulo Giraldelli apontou que essa ideia é comum até hoje. A ideia de que é necessário, deve-se seguir as leis. O justo é seguir as leis. Para ser justo, basta seguir as leis. E as leis emanam do mais forte. Não emanam da população, né? Emanam de uma instituição que é mais forte, de algo que é mais forte. Essa ideia do Trasímaco não é... Ele falou que cada modo de governo estabelece suas leis, né? Mas se você considerar que no governo democrático a população estabelece suas leis, então a população é a mais forte, né? Mas aqui tem a ideia de que basta seguir as leis para ser justo. Não há uma reflexão sobre o que é a justiça aí, né? E é uma ideia que a filósofa Julia Annas chama de realista, né? Já que o governo é o mais forte, não há o que fazer, né? O que se deve fazer é se submeter ao mais forte. Não há alternativa, não há modo de... Não há participação das pessoas no governo. O governo é uma coisa, a população é outra. E a população se curva ao governo. É como eu me curvo à realidade, porque a realidade é assim, né? Uma visão realista. Agora, Redarguir, compreendi o que dizes. Agora eu entendi o que você disse. Agora ficou bem claro o que você diz. Que você está colocando a primazia no poder. O mais forte é o mais poderoso. E ele deve submeter os mais fracos, aqueles que não têm poder. Entendi o que você quer dizer, entendi o seu modo de pensar. É isso verdadeiro ou não? Tentarei estudá-lo.
Portanto, também tu respondeste, Trasímaco, que o vantajoso é o justo, após me teres proibido semelhante resposta, ajuntando, todavia, o vantajoso ao mais forte. Porque o Sócrates lembrou que o Trasímaco proibiu de dar uma resposta simplória. E ele disse, Trasímaco, você deu uma resposta simplória, dizendo que o vantajoso é o justo. E depois você apenas colocou, o vantajoso é o justo, acrescentou, ao mais forte. Isso é simplório, né? A outra Trasímaco responde, pequena adição, talvez. O Sócrates volta. Ainda não é evidente que seja grande a adição. Não é evidente que você... Então, Trasímaco, você não disse grande coisa, né? Mas é evidente que cumpre examinar se falas a verdade. Reconheço contigo que o justo é algo vantajoso. Até aí tudo bem. Mas acrescentas a definição e afirmas que é vantajoso ao mais forte. Quanto a mim, ignoro, é preciso examiná-lo. Aí eu já não sei. Que a justiça é vantajosa, até aí eu vou. Mas que ela é vantajosa ao mais forte, eu já não sei. Temos que examinar. Trasímaco responde, examina. O Trasímaco tem tom de desafio para o Sócrates. É o que farei, prosseguir. E dize-me, não pretendes tu que é justo obedecer aos governantes? Sim. Mas são os governantes infalíveis em cada cidade ou suscetíveis de se enganar? Certamente, respondeu, suscetíveis de se enganar. Portanto, quando empreendem estabelecer leis, elaboram boas e mais leis. Penso que sim. Será que as boas leis são as que instituem o que lhes é vantajoso? E as más leis, o que lhes é desvantajoso? Ou então, como o formulas? Assim. Então, os governos estabelecem leis para a vantagem deles próprios. Só que os governos não são infalíveis. Eles podem estabelecer leis que acabam sendo desvantajosas para eles mesmos. E se os cidadãos seguem essas leis desvantajosas para o governo, eles estão seguindo as leis para a desvantagem dos mais fortes. Então, fica complicada a definição de que o justo é a vantagem do mais forte. Porque pode ser que o justo seja também a desvantagem, também possa ser que o justo é a desvantagem do mais forte. Porque os governos não são infalíveis. Mas o que eles instituíram, os governados devem cumprir? E nisso consiste a justiça, não é? Certo. Logo, não só é justo, na tua opinião, fazer o que é vantajoso ao mais forte, mas ainda o contrário, o que lhe é desvantajoso. O que está dizendo, Sócrates? O que está dizendo? Gritou ele. Mostrou a contradição. Uma coisa é e não é ao mesmo tempo. É justo fazer o vantajoso ao mais forte e também é justo fazer o desvantajoso ao mais forte, né? No caso de leis mal feitas. Aí o Trasímaco, o que está dizendo? Aí o Sócrates, o que tu próprio dizes, parece-me. Tu disse, concordou, né? Tu disse que os governos podem fazer leis para desvantagem deles mesmos, né?
Mas examinemo-lo melhor. Não reconhecemos que, às vezes, os governantes se enganavam quanto ao seu maior bem, prescrevendo certas coisas aos governados? E que, de outro lado, era justo que os governados fizessem o que lhes prescreviam os governantes? Não reconhecemos isso? Então, Sócrates está explicando no Tati Bitati como que eles chegaram a essa conclusão de que o justo pode ser também a desvantagem do mais forte. Não reconhecemos que os governantes podem se enganar ao fazerem leis? Também não tínhamos dito que é justo que os governados sigam as leis? Então é justo que também da mesma forma como que é justo os governados seguirem leis bem feitas ou favoráveis aos governantes, também tem que ser justo os governados seguirem leis mal feitas, desfavoráveis aos governantes. Não reconhecemos isso? Assim creio, confessou ele. Creis, pois, também, repliquei, que reconheceste ser justo fazer o que é desvantajoso aos governantes e aos mais fortes, quando os governantes ordenam involuntariamente coisas que lhes são prejudiciais. O governo que involuntariamente erra em suas leis. O erro é involuntário, na concepção de Sócrates. O erro é derivado da ignorância, de não saber o que é a coisa. Então, se a pessoa que não sabe o que é uma coisa, ela é errática no que ela decide. Então, um governo que estipula leis que são ruins para ele próprio, ele só pode estar fazendo isso involuntariamente. A gente não sabe que a República, a proposta é que a República seja governada por reis filósofos, então por reis que saibam o que é a justiça. Então, reis que não decidem as coisas de forma aleatória, né, e não erram. E caso errem, seria voluntariamente. Né? Creis, pois, também que reconheceste ser justo fazer o que é desvantajoso aos governantes e aos mais fortes, quando os governantes ordenam involuntariamente coisas que lhes são prejudiciais. Pois, pretendes ser justo que os governados façam o que ordenam os governantes. Daí, muito sapiente Trasímaco, não se segue, necessariamente, ser justo fazer o contrário do que dizes? Né? Os governantes erram, mas o justo, os governados fazerem o que os governantes mandam. Então, não se segue necessariamente ser justo fazer o contrário do que dizes? Os governados fazerem o que é desfavorável ao governo? Ordena-se, com efeito, que o mais fraco faça o que é desvantajoso ao mais forte. Sim, por Zeus, Sócrates, isso é muito claro. Disse Polemarco, um amigo do Sócrates que estava ali, com quem Sócrates conversou antes, disse, sim, é muito claro que é essa conclusão que se pode tirar do que vocês estão conversando, do que vocês estão dizendo. Aí outro amigo vai dizer, se pelo menos lhe deres o seu testemunho, interveio Critofonte. E para que é preciso tal testemunho? Continuou.
Polemarco, né? Com efeito, o próprio Trasímaco reconhece que, às vezes, os governantes dão ordens prejudiciais a si próprios, e que é justo que os governados executem-nas. Aí o Clitofonte retruca: não, Polemarco, executar as ordens dadas pelos governantes é que o Trasímaco colocou como justo. O Polemarco disse assim: o Trasímaco reconhece que às vezes os governantes dão ordens prejudiciais a si próprios, e que é justo que os governados executem-nas. O Clitofonte discorda, dizendo que Trasímaco colocou como justo executar as ordens dadas pelos governantes, é que o Trasímaco colocou como justo. O Clitofonte lembra só de parte do que o Trasímaco disse. O Clitofonte, o Polemarco, ele lembrou do todo do discurso do Trasímaco. O Polemarco está dizendo: sim, o Trasímaco disse que os governantes dão ordens às vezes prejudiciais a si próprios, e que é justo que os governados executem-nas. O Polemarco lembra o todo do discurso do Trasímaco, mas o Clitofonte só lembra uma parte. Ele fala: não, Polemarco, executar as ordens dadas pelos governantes é que o Trasímaco colocou como justo. Ele só lembra a segunda parte do que o Polemarco disse. Não, o Trasímaco só fez isso, colocou como justo seguir as ordens dadas pelos governantes. O Polemarco vai responder ao Clitofonte: realmente, Clitofonte, todavia, ele colocou como justo o que é vantajoso ao mais forte. Tendo posto estes dois princípios, reconheceu de outro lado que às vezes os mais fortes dão aos mais fracos e aos governados ordens prejudiciais a si próprios. O Polemarco reconstrói todos os argumentos do Trasímaco. Destas declarações resulta ser o justo tanto a vantagem do mais forte como a sua desvantagem. Né? O Polemarco explicou tintim por tintim para o Clitofonte. Mas, respondeu Clitofonte, ele definiu como vantajoso ao mais forte aquilo que o mais forte crê ser de sua vantagem. É isso que o mais fraco deve fazer. E é isso que Trasímaco colocou como justo. O que Clitofonte está dizendo: tudo bem, mas o que o Trasímaco disse foi: o vantajoso mais forte é aquilo que o mais forte crê ser de sua vantagem. Então, ele está falando do governante que crê estar certo. É o Polemarco. Ele não se expressou dessa maneira. Ele não falou, o Trasímaco não falou do governante que crê estar agindo pela sua vantagem. Não importa, Polemarco, o Sócrates entrou, disse eu. Mas se agora Trasímaco assim se expressa, eles estavam discutindo então o que o Trasímaco estava falando, né? Se ele colocou a crença do governante ou não. Pro Clitofonte, Trasímaco colocou a crença do governante. Pro Polemarco, o Trasímaco não colocou a crença do governante. Sócrates falou, mas isso não importa. Mas se agora Trasímaco assim se expressa, admitamos que é assim que ele o entende. Né? Não importa se é o que o
o governante crê ser o melhor para ele. O que importa, porque o Trasímaco, dentro do que o Trasímaco fala, é o que o Trasímaco entende. E dize-me, Trasímaco, entendias por justo o que parece vantajoso ao mais forte, quer lhe dê vantagem ou não? Diremos nós que assim te exprimes. Aí, o Sócrates incorporou a possibilidade do não ser vantajoso ao mais forte. No que diz que o governante ele estabelece leis que lhe parecem ser vantajosas a ele. Então, não está mais em questão se o governante erra ou não, né? Limpa isso, porque o Sócrates quer focar não no erro do governante agora, mas no que o Trasímaco acredita, né? Na história da vantagem do mais forte, né? Entendias por justo o que parece vantajoso ao mais forte, quer lhe dê vantagem ou não. Diremos nós que assim te exprimes? De modo algum, respondeu. Pensas que chama o mais forte aquele que se engana, no momento em que se engana? O Trasímaco falou, não, eu não vou aceitar isso que você está falando. Não é aquele que... Eu não quero essa concessão. Que você pegue leve, né? Dizendo, tá, é aquele que parece vantajoso para mim. Não, eu estou falando do governante que age pela própria vantagem, não pelo que parece ser a vantagem dele. Pensas que chama o mais forte aquele que se engana no momento em que se engana? Aí o Trasímaco vai jogar a coisa para a questão da habilidade. Aqui você está me dizendo que é isso que eu estou dizendo? Que quando o governante se engana, ele continua sendo governante? Né? Ele vai dizer, não, ele não é mais governante no momento em que ele se engana. Né? Pensas que chama o mais forte aquele que se engana no momento em que se engana? Era o que eu pensava, disse, quando reconhecias que os governantes não são infalíveis, mas podem enganar-se. Né? Foi o que eu entendi, que os governantes podem enganar-se. Você não tinha dito que eles deixam de ser governantes quando se enganam. Né? Você não disse que eles deixam de ser governantes quando se enganam. Mas o Trasímaco não gosta, né? O Trasímaco não se expressa com clareza, e aí ele vai acusar o Sócrates, tu és um psicofanta. A psicofanta era empregado em Atenas para designar os homens que faziam acusações contra cidadãos atenienses e agiam como promotores públicos. Eram chantagistas e muitas vezes caluniavam os acusados, distorcendo suas palavras e suas ações. Trasímaco chama Sócrates de psicofanta, pejorativamente, querendo dizer que Sócrates age de má fé na discussão e dificulta a elucidação do argumento. Tu és um psicofanta, Sócrates, na discussão. Chamas médico aquele que se engana com respeito aos doentes? No próprio momento e enquanto se engana? Ele está dando como óbvio uma coisa que não é, né? O calculador, aquele que comete um erro de cálculo, no momento mesmo em que o comete? Não. É por modo de falar, suponho, que dizemos.
o médico se enganou, o calculador ou o escriba se enganou. É um simples modo de falar. Quando eles erram, não são mais médico, calculador ou escriba. Mas creio que nenhum deles, na medida em que é o que o denominamos, jamais se engana. Por isso, no sentido rigoroso da expressão, pois tu também és exigente nesse particular, quem se engana o faz quando sua ciência o abandona, no momento em que já não é artesão. Assim, artesão, sábio ou governante, ninguém se engana no próprio exercício dessas funções, conquanto todo mundo diga que o médico se enganou, que o governante se enganou. Está tentando salvar o argumento dele, dizendo: o governante não se engana. Quando se diz que o governante se engana, é só modo de dizer. O governante não se engana. Ele nunca age pela desvantagem de si próprio. Está tentando salvar a colocação dele de que a justiça é o benefício, é a vantagem do mais forte. Admite, portanto, que eu te tenha respondido há pouco, neste sentido. Mas, para dizê-lo de forma mais precisa, o governante, enquanto governante, não se engana, não comete erro ao erigir em lei o seu maior bem, que o governado deve realizar. Destarte, como no início, afirmo que a justiça consiste em fazer o que é vantajoso ao mais forte. Então ele pensa ter, então para ele restaurou a ideia dele. Não tem contradição na ideia dele. Para ele. Seja, Trasímaco, disse eu. E te pareço eu um psicofanta? Perfeitamente, respondeu. Pensas que, por insídia premeditada para te prejudicar na discussão, foi que te interroguei da maneira como fiz? Tenho certeza, disse ele, mas nada ganharás com isso, pois não poderás ocultar-te para me prejudicar, nem abertamente dominar-me pela violência na disputa. Ele trata as coisas como uma disputa, como uma questão de poder. E ele está dizendo que o Sócrates quer dominá-lo. Né? Tampouco tentaria, repliquei. Sócrates é aquele que mostra que é pela conversa e não pelo poder. Mostra na prática da conversa. Tampouco tentaria, repliquei. Bem-aventurado homem. Mas a fim de que nada disso se reproduza, assinala nitidamente, para que eu não o prejudique, assinala nitidamente se entendes no sentido vulgar ou no sentido preciso de que acabas de falar as palavras governante e mais forte. Vamos precisar essas palavras? Para cuja vantagem seria justo que o mais fraco agisse. Entendo o governante no sentido preciso do termo, respondeu. Assim, tenta deturpar ou denegrir minha assertiva, se puderes. Não peço condescendência, mas não és capaz disso. Não, o Trasímaco está muito arredio com Sócrates porque ele trata como uma discussão, não como uma conversa, uma investigação. Imaginas que eu seja insensato a ponto de tentar tosquear um leão ou caluniar Trasímaco? Acabas, no entanto, de tentá-lo, embora sejas nulo aí também. Chega disso, exclamei. A gente vai dar uma paradinha.
não vamos, a gente não está, a gente não está disputando aqui